Olá, como combinado, aqui estamos na nossa segunda conversa informal. Desta vez, para aprendermos um pouquinho a respeito de Leon Denis. Leon Denis, que dedicou inteiramente a sua vida à causa espírita e a ela defendeu corajosamente. Por 50 anos, ele divulgou, propagou a doutrina espírita. Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre os fatos da vida de Leon Denis, eu gostaria muito que vocês soubessem o que eu sinto em relação a esse grande espírito. Leon Denis, para mim, é o exemplo do homem de bem. Desde criança, passou por muitas dificuldades, mas em nenhum momento da sua vida ele se queixou, ele se rebelou, ele se inquietou. Pelo contrário, Leon Denis era sereno e muito alegre. Eu gostaria muito que todos pudessem enxergar em Leon Denis a esperança de que todos nós podemos criar dentro de nós o homem de bem. Então agora vamos começar a falar da vida do nosso querido amigo. Sim, Leon Denis nasceu na França em 1º de janeiro de 1846. Ele nasceu numa cidade chamada Foug. E essa cidade, ela ficava nos arredores de Tours. Bem, Leon Denis nasceu numa família muito humilde, muito simples. Esse menino, ele cresceu em meio de um ambiente de muitas necessidades. E desde pequeno, ele sempre participou das atividades que tinha em casa, as mais simples até as atividades mais pesadas. Além disso, ele tinha um compromisso de sempre ajudar o pai no seu trabalho. Relata-se que o pai dele trabalhava numa fábrica de polimento de moedas e Leon Denis, criança, ajudava o pai. No final do trabalho, tinha suas mãos todas machucadas. Chegava em casa com as mãos sangrando. Mas ele continuava. Com todas essas responsabilidades, desde muito cedo, o Leon Denis vai adquirindo um hábito de não desperdiçar nenhum minuto do seu tempo. Ele não participava de atividades que ele achava que eram frívolas, atividades até que eram corriqueiras no meio dos jovens e das crianças da idade dele. Não, o Leon Denis, ele procurava usar o seu tempo de maneira a conseguir conhecimento. Então, ele amava ler. Ele ia em busca disso, do conhecimento através da leitura. E aí ele tinha um hábito muito interessante, que era de parar assim, em frente das vitrines, e ficar olhando os livros, os títulos, os autores. E ele gostava de ler os livros sérios, obras sérias. E com esse hábito, dessa busca de conhecimento, da constante leitura, Leon Denis se torna um autodidata. Um autodidata que era sério e era muito competente. Com 12 anos, Leon Denis conclui o seu ensino primário, mas a situação da família era deficiente, financeiramente, e ele não consegue se aprofundar mais nos seus estudos. Leon Denis, ele começou a ter muito cedo problema de saúde física, principalmente de visão. Ele passava
muitas horas lendo, e ele lia à noite. E naquela época, iluminação ruim, talvez até de lamparinas, né? Fragilizou o seu olho e ele passou a ter problemas de visão. Aos 18 anos, o Leon Denis consegue um trabalho fixo. Ele consegue trabalhar como representante comercial de uma empresa de couro. Esse emprego ele gostou muito, porque ele viajava como representante comercial. E aí, com essas viagens, ele juntava o útil ao agradável, porque ele conhecia novas culturas, novos hábitos, né? E isso o fascinava. E aí ele aproveitava para conhecer as praças, as bibliotecas, né? Tudo que ele podia, que lhe trazia conhecimento, Leon Denis se interessava. Ele arranjou muito conhecimento, muitas amizades por onde ele passava. Além disso, Leon Denis ele adorava música. E olha que maravilha, ele sempre buscava óperas, concertos, né? Juntar o útil ao agradável, o trabalho, a música. E como nós já dissemos, Leon Denis ele era autodidata. Então o que ele fez? Aprendeu por si tocar piano, sozinho. Bem, por onde Leon Denis passava, além desse hábito de conhecer os costumes do local, tudo que o local poderia lhe oferecer, né, fisicamente, ele sempre buscava se encontrar com a natureza. Leon Denis era uma pessoa muito contemplativa. Por onde ele ia, ele buscava bosques, né, florestas. Esses locais, ele se sentia mais próximo do Criador. Ali ele refletia, ali ele questionava, ali ele se aproximava de Deus. E ele dizia, esse processo todo de oração, de meditação, né, que ele fazia diante dessas belezas divinas, o faziam ter maior compreensão de Deus. Ele tinha, assim, um hábito de parar em frente das vitrines de livrarias. E numa dessas paradas, ele se deteve num livro que chamou muita atenção por causa do título. O título era O Livro dos Espíritas e o autor Allan Kardec. Então, na mesma hora, Leon Denis procurou ver se tinha dinheiro. Tinha. Aí ele entrou na livraria e comprou o livro. Bem, mas a sua mãe era católica e aquele título não ficava bem. O que ele fez? Ele pegou o livro, escondeu até chegar em casa. Chegando em casa, escondeu dentro de casa. Mas à noite, Leon Denis aproveitava para ler. E quando ele acabou de ler o livro, ele achou por bem confessar à mãe que estava lendo um livro. É porque a mãe dele tinha, assim, muita preocupação com o que Leon Denis lia. Então, ela investigava o que ele lia. E aí ele falou, mãe, eu quero confessar uma coisa para a senhora, que eu acabei de ler um livro que fala sobre uma doutrina, a doutrina espírita, e eu quero dizer para a senhora que a partir de agora eu sou espírita. E aí a mãe dele virou-se para ele e falou, meu filho, eu também quero confessar que eu procurei no meio das suas coisas, achei o livro, li e também gostei muito. Leon Denis compartilhava com a sua mãe muitas coisas da doutrina. Ele sempre teve uma preocupação com os problemas dos seres humanos. Ele sempre se preocupou com as causas das dores. Questionava sempre de onde nós viemos, por que vivemos, para onde iremos. Essas foram sempre as suas indagações. Com essas falas, né, com todo esse questionamento que ele já tinha antes
mesmo de ler o Livro dos Espíritos, vocês imaginem quantas das suas indagações, dos seus questionamentos foram respondidos. E aí eu vou ler para vocês aqui o que ele falou quando ele entrou em contato com o Livro dos Espíritos. Foi um trechinho. Nele eu encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Nessa busca de Leon Denis, ele também passou por muitos desafios. Ele nos fala a seguir